Eu quero apresentar a você duas coisas e quero que você escolha uma delas. Uma é a facilidade e a outra é a dificuldade. Me diz aí, o que você prefere, a facilidade ou a dificuldade? Naturalmente, nós queremos a facilidade, mas deixa eu dizer que há um grande risco na facilidade, pois geralmente a facilidade ela é corrompida. Nós estamos familiarizados com o termo jeitinho brasileiro. E o jeitinho brasileiro nada mais é do que meios facilitados para alcançarmos alguma coisa de forma indevida. O nosso Deus, ele quer que sejamos vitoriosos, principalmente no que diz respeito à salvação, no que diz respeito à vida eterna. E vamos encontrar ali em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, o seguinte texto: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O versículo 14 diz: E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Nós percebemos na palavra de Deus que a receita para sermos vitoriosos, ela é diferenciada do mundo. O mundo nos quer apresentar meios escusos de alcançarmos aquilo que nós desejamos. Mas quando a Bíblia nos dá a receita do triunfo, ela diz claramente que é por meio das dificuldades. Ou seja, é necessário sair da zona de conforto. Eu até digo que a pessoa, naturalmente, quando ela não está vigiando, quando ela não está em compromisso com Deus, ela está no caminho espaçoso e está se dirigindo à porta larga, porque é assim que procede o homem natural. Já o homem que anda com Deus, ele segue para a porta estreita pelo caminho apertado. E ele assim procede confiante, contente, porque ele sabe que esta é a receita de Deus. Talvez você esteja pensando assim, mas isso, irmão Isaac, se aplica somente à salvação. Pois deixa eu dizer uma coisa. Esse texto verdadeiramente se aplica à salvação. Mas deixa eu dizer também algo mais. Esse texto se aplica à vida de um crente salvo. Esse texto não é somente algo para você ler e acreditar. Esse texto é algo para você ler, acreditar e colocar em prática em todos os aspectos da sua vida. Nós devemos praticar esse texto. O texto que diz que devemos buscar a porta estreita e o caminho apertado. O texto que diz que devemos rejeitar a porta larga e o caminho espaçoso. Esse texto está dizendo que na condição de salvos, alcançaremos tudo o que Deus tem para nós, saindo da zona de conforto e batalhando, por assim dizer, pela fé que uma vez foi dada aos santos, como diz Judas em sua carta. Abandonemos aquele desejo de caminhos facilitados, porque estes caminhos nos levarão à ruína. É o que diz o texto. Este caminho conduz à perdição. Que possamos realmente seguir a receita de Deus, aquilo que Ele prescreveu
para nós. E como colocarmos em prática este ensinamento? Não faltará oportunidades. Todos os dias teremos a oportunidade de escolher entre o fácil e o difícil. E esse texto, ele nos desafia para que venhamos escolher o que é difícil. Venhamos abrir mão das facilidades. E venhamos lutar pelo propósito que Deus nos deu. Mas lutar com legitimidade. Não é lutar sabotando a luta. Não podemos lutar fazendo uso de golpes baixos. Nós precisamos fazer uso das recomendações que o Senhor, nosso Deus, nos deu. Ou seja, vivermos as dificuldades as quais Ele nos apresenta em Sua palavra. Vivermos as dificuldades as quais, na Sua palavra, Ele nos chama para vivermos. Que possamos estar neste propósito e neste propósito alcançarmos a vitória. E eu quero dizer algo mais para você. Não desanime. Não baixe a cabeça. Continue confiando em Deus. Nunca esqueça que o caminho de Deus é perfeito. E neste caminho você será vitorioso. Que Deus em Cristo te abençoe.